Olá, turma! O tema da nossa aula de hoje é mega especial, porque com essa aula aqui, tudo que eu anotei para vocês, eu vou economizar o seu tempo. E a gente sabe que quem economiza tempo, economiza dinheiro, gasta menos energia e concentra energia no que de fato vai gerar receita e comissão para você. E o tema da nossa aula de hoje é qualificação. Pare de correr atrás de todo mundo e comece a correr atrás do cliente certo. Dedique e foque no cliente certo. Alessandro, como que eu vou descobrir qual é o cliente certo? Existe uma técnica que eu vou te mostrar aqui hoje, como você vai qualificar o cliente, como você vai se tornar um expert em gastar energia do que de fato vale a pena. Meu nome é Alessandro Machado e esse é mais um episódio do Código das Vendas. Antes da gente começar, gostaria de fazer um convite para você. Clique aqui e inscreva no nosso canal, perde tempo não, ative o sininho, porque toda semana nós temos conteúdo sobre vendas, assuntos que são relevantes para o seu desenvolvimento. Às vezes eu vou trazer aqui um insight que vai destravar uma negociação sua, então preste atenção, papel e caneta na mão e vamos nessa. Pessoal, não adianta falar com 100 leads, com aquelas trocentas pessoas. A gente tem 24 horas, a gente vive de comissão. E quando a gente é vendedor, a gente tem aquela velha mania de começar a tirar igual metralhadora para todo lado. Mas é necessário qualificar o cliente. Em qual cliente você vai gastar a sua energia? Em qual cliente você vai depositar confiança que aquela venda vai ser gerada? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu não estou falando aqui para você escolher quem você vai atender, muito pelo contrário. Você precisa dar valor ao seu tempo. E somente vendedores que dão valor ao seu tempo são vendedores que treinam e se capacitam para qualificar o cliente. Porque senão você não vai gastar só o seu tempo, você vai gastar o tempo do cliente. E esse tempo é precioso. Então, pessoal, vamos saber as principais características. Tem dinheiro? Tem urgência? Pode decidir? Essas são 3 características importantes do cliente pelo qual você vai dedicar. O segredo, pessoal, não está na quantidade de contatos, está em falar com as pessoas certas. Mas para a gente falar com as pessoas certas, é necessário a gente prospectar da forma certa. O que eu vejo a maioria de profissionais de vendas fazendo? Faz uma prospecção de qualquer jeito, sem ter gatilhos de agendamento, gatilhos de convenção, estratégia de qualificação por trás. Eu vejo gente, vendedores fazendo tráfego pago, sem sentar, anotar qual que é o cliente ideal, quais são as características desse cliente ideal. Eu vejo as pessoas e vendedores fazendo as coisas de qualquer jeito. E a gente precisa ser nesse time estratégico. Então, pessoal, a gente precisa definir isso que eu anotei aqui agora para você. Esse lead realmente pode e quer comprar de você? Como que eu vou saber isso? Se a resposta for não, você já economiza energia. Se a resposta for sim, você acelera o atendimento. Gente, mas não vamos longe não. Presta atenção aqui comigo. Eu estou atendendo um cliente high ticket. O primeiro ponto, não adianta. Muitas das pessoas, Alessandro, mas tem o Zezinho, que ele foi com a roupa toda humilde e no fim ele tem dinheiro. Pessoal, isso pode acontecer? Pode acontecer. Eu não estou falando para você tratar as pessoas mal. Assim, com olhar, com preconceito. Longe disso. Mas através de um cafezinho você consegue qualificar o seu cliente. E tem vendedores que erram da seguinte forma, ele bate o olho e julga a pessoa. Eu sei que a imagem, ela responde muita coisa. Mas em vendas, algumas coisas nos surpreendem. E às vezes eu tô lá, recebi o cliente, olhei para o cliente, eu preciso trocar ideia, eu preciso conversar. E quando eu me aproximo, seja qualquer pessoa, eu pego na mão com carisma, com vontade de atender, e não igual aqueles vendedores que chega parecendo que tá com nojinho. Parece que o cliente está fazendo uma obrigação em estar entrando no estabelecimento dele. Aquele cara que tá louco para dispensar. Isso aí não tinha nem que ser vendedor. Você tinha que trabalhar com outra coisa, mesmo com vendas. Vendedor gosta de gente, vendedor gosta de conectar. E é na conexão que você consegue qualificar o seu cliente. Então, seu cliente chegou no seu estabelecimento, na reunião, pega na mão dele, com força, com vontade, começa a trocar ideia. Oi, boa tarde, seu João, tudo bem? Pô, pra mim é um prazer estar atendendo você, mas eu queria saber um pouco mais, você é daqui da cidade? Começa a conversar. Não, que legal, seu João. Seu João, qual que é o seu negócio? O seu trabalho com o quê? Primeiro ponto de qualificação. Olha a entonação, olhando no olho do seu cliente, conectando com o seu cliente. Às vezes eu falo, eu sou empresário. Nossa, que legal, empresário de qual ramo? Vai conversando, vai saindo, deixa ele falar. Me conta um pouco da história da sua empresa. O storytelling e o segredo das perguntas fazem com que você qualifique o cliente. E se o cliente não for do perfil do seu produto, do seu atendimento, atenda, mas resuma o seu atendimento. Para que você consiga gastar energia num cliente potencial. Alessandro, mas como é que eu vou descartar o cliente que não tem perfil? Começa a trazer insights sobre valor e sobre preço. Nossa, João, que legal, para mim é um prazer estar aqui. Esse empreendimento que eu quero te mostrar é um empreendimento high ticket, com assinatura tal. Hoje meus apartamentos estão a partir de X milhões. Mas essa bolsa aqui está a partir de X mil reais.
Você conhece? Começa a perguntar, começa a interagir, mas com vontade, sem carinha de nojinho, tá? Porque senão o cara vai te surpreender. O segredo das vendas, da qualificação, muita gente confunde isso, tá? Que eu vou falar agora. Tá na educação. Educação e conexão. E tem muito vendedor. Você já passou por isso. Tem muito vendedor que olha pra você e parece que tá obrigado. Tá com nojinho, não quer te atender. Experimenta fazer uma experiência. Entra numa loja chique e observa se o vendedor está utilizando a técnica que eu estou te mostrando aqui. A técnica da reciprocidade, das perguntas de qualificação, para ele identificar se realmente você é um cliente potencial. Então, pessoal, o que é qualificar? Primeira coisa, o cara tem perfil de compra? O cara tem o poder de decisão? Às vezes o cara tem o perfil de compra, mas ele não tem o poder de decisão. E eu saber aqui no início do meu atendimento, depois da demonstração, é muito importante eu saber quem toma decisão naquela família, naquela aquisição. Às vezes a esposa foi, visitou, gostou do produto, gostou daquele carro e tudo mais. Nossa, que legal que você gostou. As condições, pelo que eu percebi, elas se encaixam no que você está procurando. Você é a pessoa responsável por tomar a decisão de compra desse carro? Começa a fazer perguntas. Qual que é o problema real? Nas conversas de qualificação, tente entender por que essa pessoa busca aquela aquisição. Por que aquele produto, aquele serviço fez sentido para ela? Porque quando você faz essa pergunta, automaticamente você entende uma dor. E quem entende da dor consegue qualificar o interesse. Esse é o ponto fundamental. E outro detalhe que é a urgência. Lembra que a qualificação tem tudo a ver com as perguntas certas? E a gente já fez uma aula sobre como fazer as perguntas certas do lado de cá. Então, em vendas, tudo se conecta. Se você não pergunta, se você não interage, não conecta, você não qualifica. Mas tem uma parte aqui de gente que fica vendedor, que fica só conversando, mas não é intencional. Nas perguntas e na qualificação existe a parte que você precisa ser intencional. Intencional tem tudo a ver com direção. Quem é intencional direciona melhor o seu cliente. Agora, pessoal, olha só esse tema. Principais métodos de qualificação, explicados de forma simples, porque eu quero trazer para vocês também uma linguagem que é simples de você entender. Então, você precisa perguntar 4 coisas no storytelling da sua conversa e na conexão que você gera. O orçamento da pessoa, a autoridade, ou seja, quem decide se a pessoa é tomadora de decisão ou se ela só opina. Se ela tem um problema real, então é importante a gente perguntar. O timeline, que é o prazo, quer resolver quando? E se os 4 estiverem claros, o lead é forte. Então a pessoa, ela já te passa mais ou menos um budget. Então ela já está fazendo pesquisa. Porque só quem entende de budget já pesquisou qual produto se encaixa. Ela tem autoridade, ela é pessoa tomadora de decisão, ela tem um problema real, ela quer resolver quanto? Tem uma técnica que você utiliza para identificar se a pessoa é quem decide, principalmente no atendimento. Se ela está acompanhada ou ele é acompanhado e você vê uma pessoa que interage e pergunta mais. Essa pessoa, automaticamente, ela tem um poder grande de decisão, da tomada de decisão. Então, pessoal, se os 4 elementos estiverem claros, o lead é muito forte. Vale a sua dedicação. Agora existe que para vendas maiores e mais complexas, principalmente você usando em vendas B2B mais estratégico. Aqui você precisa investigar. Lembra que vendas é investigação. Outro ponto que é fundamental, que eu já vejo vários profissionais de vendas fazer, são as redes sociais. Acabou de atender o cliente, anotou os dados do cliente, procura o cliente na rede social, qual que é o seu hobby, o que ele faz, se tudo que foi conversado faz sentido. Também é uma forma hoje de utilizar as redes sociais em prol da qualificação ou principalmente criação de rapport com o seu cliente. Quais resultados ele quer melhorar em adquirir esse produto ou serviço? Quem assina o cheque? Como a decisão ela é formada? Qual o impacto de não resolver aquele problema? Quem vai defender a sua solução lá dentro? Ideal para vendas grandes e ciclos longos. Então, se eu tiver esses elementos, você consegue investigar melhor o seu cliente. Agora, pessoal, lembra que eu falei com vocês? A qualificação vem do SPIN, que é a arte de fazer boas perguntas. E tem gente que fica só querendo observar o cliente, observa o cliente, e não pergunta, não interage. Se você não interage, você não qualifica. Então, é importante, seu cliente, como está a sua situação hoje? Qual que é o seu problema? O que acontece se você não resolver esse problema? Como você enxerga que o meu produto poderia ajudar você? Isso faz o cliente perceber sozinho que ele precisa de uma solução, que você está ali para ajudar ele a resolver aquele problema. E é sobre isso. Então, pessoal, eu gosto sempre, quando você vai fazer outra forma de qualificar o seu cliente,
você criou um roteiro de apresentação, você apresentou o produto, que fez as perguntas certas, conectou, entendeu o valor no que o cliente falou, é verdade, o cliente tem um perfil de aquisição, aí você precisa conduzir a decisão. Mas tem muito cliente que tem um perfil de aquisição, mas ele não está preparado financeiramente para adquirir aquele produto. E é na hora do fechamento, uma simulação de vendas e aquisição, que você consegue filtrar e entender se aquele produto se encaixa no orçamento do seu cliente. Geralmente, quando o cliente procura, é porque ele sabe também o mínimo de um orçamento que ele consegue pagar através do que ele procura. Então, em todo atendimento eu tenho que ter essas percepções. Faça perguntas simples que qualificam o cliente rápido. Olha para você ver, qual o maior desafio que vocês enfrentam hoje nisso? O que acontece se isso continuar assim? Quanto isso está custando para você, principalmente se você vender serviço? Eu sei que tem muita gente que vende sistema, muita coisa, CRM, etc. Olha para você ver um exemplo legal, uma pessoa que vende CRM. CRM é o gargalo de vendedor que não coloca os seus clientes no CRM e o gargalo que tudo é remendado, porque não existe um CRM que tem 100% das informações que se encaixam no perfil de cada empresa. Então, esse tipo de pergunta de qualificação, quando você pergunta o que acontece se isso continuar assim, geralmente você já perguntou qual é a dor. Quanto isso está te custando para você? Por exemplo, a questão do CRM que eu acabei de trazer. Não ter todos os seus dados no seu CRM, porque o CRM que você utiliza é mais complexo, ele não é intencional, ele não é outdata, ele não tem inteligência artificial. Qual que é o impacto disso no seu dia a dia? Te faz perder tempo? Então você vai conectando e vai fazendo o cliente enxergar dores que às vezes ele não enxergou. Se ele não souber, ele responde, talvez não o suficiente, mas você tem a percepção de continuar perguntando e conectando. Agora eu vou te ensinar como você vai entender o orçamento do cliente. Existe verba para você resolver isso? Já investiram nisso antes? Quanto custa manter o problema hoje? Então, pessoal, para manter o orçamento, às vezes o cliente vai te pedir desconto na hora, então você precisa construir a condição de pagamento junto com o cliente. Vou te dar um exemplo. E no mercado imobiliário, eu sei que tem muitos corretores aqui que me seguem. Você está vendendo um apartamento, apresentou a maquete, apresentou o produto, apresentou os diferenciais, e na hora de montar fluxo de pagamento, você precisa montar junto com o cliente. Seu cliente, diante das nossas condições, aqui a gente começa com 10% de entrada, mas eu consigo personalizar as condições de pagamentos, as minhas condições de pagamentos, de acordo com o seu bolso. Claro que a gente precisa equilibrar algumas situações, mas eu quero uma condição que seja personalizada. Um carro é a mesma coisa, um serviço é a mesma coisa. Se você quer conectar com o cliente, convencer o cliente, persuadir o cliente ao seu produto, você precisa personalizar. E é na personalização que você entende e tem um gatilho fortíssimo no fechamento. Você que é corretor, fez lá uma condição de pagamento, 100 mil de entrada, parcela de 5 mil reais, balão de X, tudo perguntando para o cliente, seu cliente, essa entrada, ela é tranquila para você? Eu posso dar essa entrada ou uma entrada maior diminuindo as parcelas. O que o senhor prefere? Lembrando que eu quero que o senhor fique confortável. Eu quero que essa condição não pese no seu bolso. Eu quero que essa condição seja tranquila para sua família sonhar e comemorar muito com essa nova aquisição. Então é sobre isso. O cliente comprou um carro, a mesma coisa, apresenta e constrói junto. Comprou uma bolsa clara, a mesma coisa, apresenta, constrói a condição junto. Um relógio, a mesma coisa. Então, pessoal, artigos de luxo, produtos high ticket, como que eu mensuro o potencial do cliente? Muitas das vezes é personalizando a condição de pagamento. Para que você entenda a autoridade por trás. A autoridade, quando eu falo, é quem toma o poder de decisão. Quem mais participa dessa decisão? De novo, eu trago um cliente que está comprando um imóvel do lado de cá. Ele vai sozinho? Gostou? Você teve uma percepção positiva? No final das condições, seu cliente, quem mais participa da sua decisão? Ah, Alessandro, quem participa da minha decisão é minha esposa. Aí, por que ela não teve aqui, que ela não conseguiu? Ela não conseguiu vir aqui hoje? Não, Alessandro, ela estava levando meus meninos na escola, não conseguiu passar aqui. Ah, legal. Eles estudam onde? Ah, eles estudam na escola X, a escola é mais afastada. Olha só o gatilho. Eles querem morar no lugar onde traz praticidade. E localização é importante. Então, quando você traz a esposa para ver esse apartamento de novo, você ancora a dor que o marido dela acabou de trazer, que é praticidade. Morar próximo da escola das crianças. Isso é uma dor. Observou que tudo que você faz, a pergunta certa, você consegue extrair a dor para que você contorne futuras objeções. Então presta atenção nisso, você precisa ser especialista em perguntar e se conectar. Você consegue aprovar esse investimento? Por exemplo, a sua esposa ela participa
do poder de decisão. Mas essa condição que a gente acabou de montar para você, você consegue aprovar esse investimento, seu cliente? Ah, Alessandro, preciso pensar. Porque eu quis, de fato, personalizar uma condição de acordo com a sua necessidade. Só que eu, seu cliente, eu preciso de uma aprovação da construtora, eu preciso de uma aprovação do meu gerente. Então, se você me autorizar, o que eu posso fazer? Já deixar essa condição aprovada e na hora que a gente conseguir amanhã mostrar para sua esposa, a gente valida e eu já devo ter uma resposta para a gente avançar nessa aquisição. Amanhã, qual o melhor horário para sua esposa visitar? Eu sei que ela leva os filhos na escola, você prefere uma hora, 2 horas antes dela levar o filho na escola ou no final da tarde? Sempre direciona intencionalmente diante da resposta que você obteve. Se ela toma um poder, se ela tem um poder de decisão importante, se ela ajuda nesse poder de decisão importante, se você ancorou que é ele que consegue aprovar o investimento, mas ele não vai adquirir sem a esposa, então você traz isso, trabalha a dor e cria a agenda. Ficou claro? Então isso é importante. Se sempre aparece um preciso falar com meu chefe, cuidado. O que é isso? Você que é vendedor, você precisa ter na ponta do lápis onde você consegue chegar em termos de desconto, as condições que você consegue chegar, como conduzir, ponta na língua características do produto, porque toda vez se você precisar voltar, cuidado. Cuidado. O cliente hoje, principalmente o high ticket, ele não tem paciência para esperar. E muitas das vezes o poder de convencimento dele está no primeiro atendimento e muitos vendedores desperdiçam o primeiro atendimento porque eu acho preciso ver, ou seja, ele não se preparou para estar atendendo e está se posicionado naquele lugar. Agora, para medir a urgência, como que eu faço? Por que você decidiu olhar isso agora? Vamos supor que o cliente está olhando um relógio. Ou seja, para ele, muitas das vezes, o relógio é caro. Mas ele já olhou alguns relógios e ele não comprou. Você já percebeu que talvez ele quer se premiar, mas ele não tem coragem? Porque é um valor expressivo, mas ele se sente no merecimento de adquirir. Mas às vezes ele foi julgado, às vezes ele fica com medo de ser mal compreendido, de ser uma pessoa que quer se mostrar. Às vezes ele foi mal atendido, às vezes aconteceu alguma coisa. Então, lembre do início da nossa aula, conecte com o cara, entenda a dor e o motivo pelo qual ele se encontra na sua loja, no seu estabelecimento e na sua frente. Muitas das vezes pedindo para comprar sem ninguém para atender. E quando eu falo sem ninguém para atender, é porque de vez em quando tem umas múmias lá de frente, que se fosse a múmia seria muito melhor do que... Não é vendedor, cara. O cara não é vendedor, ele tá ali obrigado. Então, pessoal, até quando você precisa resolver? Isso é importante porque você tem um alinhamento de prazo. Ah, analisei as condições de pagamentos. Ah, gostei demais, preciso falar com a minha esposa. A esposa voltou, gostou. O cliente não fez proposta. Não, se eu insistisse ali, ia aparecer um pouco de forçação de barra. Coloca prazo. Porque quando você coloca prazo, você cumpre o combinado. E se ele não cumpre o combinado e você insiste no contato, não é você que está quebrando o combinado. Então que isso fique muito claro. Tudo você precisa trazer o prazo, o próximo ponto de encontro, a próxima agenda. A próxima agenda. Então isso é importante. A partir de agora, você vai conduzir dessa forma. Sinais de que o cliente não vai fechar ou não tem um perfil de compra. Estamos só pesquisando, não temos orçamento. Quer falar com mais de 3, 4, 5 fornecedores, ou seja, ele não sabe o que quer, só pergunta de preço, não quer marcar a próxima reunião, não apresenta o decisor e não compartilha informações que são importantes. Se vários desses aparecem junto, desqualifique. Porque lembra que a energia... Ah, Alessandro, mas o cliente chegar, estamos só pesquisando, mas ele tem perfil e se enquadra. Lembra que eu falei? Tudo que a gente está falando aqui, que eu estou ensinando para vocês, não é nada engessado. Existe um segredo que é o segredo da percepção. Quanto mais afiado você estiver na percepção, mais qualificar e fazer a pergunta certa você vai fazer. Mas infelizmente tem cliente, ó, infelizmente tem vendedor que é iludido. Ele tem uma conversinha boa aqui, ele já acha que vai ficar milionário. O cara tem um puta perfil. Você precisa conduzir melhor para gastar energia e canalizar ela da forma certa. Agora, pessoal, o checklist rápido antes de a gente avançar. Então, o cliente tem dinheiro, sim ou não? Não é perguntando, você tem dinheiro para comprar? Não é isso. É através de perguntas e segmentação da forma que eu ensinei para vocês. Tem urgência? Você consegue avaliar isso através do comportamento dele, através do discurso, através das respostas às perguntas. Falo com quem decide. Isso é tão importante, lembrei agora. E eu já falei algumas vezes aqui para você nessa aula de hoje. Se ele fala que ele que toma o poder da decisão, automaticamente ele não vai falar que precisa pensar. Porque ele é a pessoa que se colocou no poder da decisão. Então, você consegue quebrar uma futura objeção. Então, se a maioria for não, não avance.
tá? E agora eu quero trazer para vocês, meus alunos, uma regra de ouro, porque eu tenho certeza que depois dessa aula você vai qualificar muito melhor o seu cliente. É mais fácil vender para quem precisa do que convencer quem não precisa. Parece óbvio, né? Nossa, Alessandro, isso é muito óbvio. Mas tem muitas pessoas, por isso que vendas é técnica. Porque tem muitas pessoas que querem e não sabem. Por isso que você precisa ser ativo, ter o poder de convencimento, analisar e se preparar. Isso só acontece para o profissional de vendas que sabe fazer a oferta. Desqualificar o cliente, falar não, demitir alguns clientes, não é perder a venda, é ganhar tempo para você fazer atendimento com qualidade para os próximos clientes e os próximos leads. Mas para isso você precisa se organizar. Então documente tudo no seu CRM. Vendedor que não anota, não vende. Seja honesto quando não for o perfil. Agradeça. Você precisa ser despreendido de alguns clientes que não vão te levar a lugar nenhum. Aprenda a dizer não, foque nos leads certos. Como que eu vou saber? Através da conversa, através de boas perguntas. Revise a qualificação em cada etapa. Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Eu vejo muitos vendedores que não usam CRM, que às vezes não sabem a data do aniversário do seu melhor cliente, a data de aniversário de compra do seu melhor cliente. Então, tudo isso, principalmente vendedores que trabalham high ticket, vendedores que trabalham com produtos de desejo, vendedores que às vezes vai vender uma simples caneta, mas o cliente sente quando o vendedor preocupa e quando ele direciona. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês matador. Eu tenho um carro, um Maverick 1975, que eu reformei ele inteiro, um clássico V8. Eu pus tudo do melhor nesse carro, que você imaginar. E eu precisei colocar uma injeção eletrônica nesse carro. E eu fui falar com alguns mecânicos. Olha para você ver. E eles me passaram o orçamento de boca, pelo WhatsApp, até que eu peguei um cara que me passou um orçamento num PowerPoint detalhado, explicativo, com os porquês de cada valor, de cada preço. Na hora que eu abri, que eu recebi, eu falei assim, cara, é esse nível de profissional que eu quero contratar. Olha o cuidado. E parece óbvio e básico, mas ninguém faz. Então, para isso, você precisa ter a mentalidade. Porque vendedor profissional não corre atrás de qualquer oportunidade. Ele escolhe onde investir e colocar energia. Porque a qualificação não é burocracia, é estratégia. Quanto melhor você qualifica o seu cliente, mais fácil fica de vender. Pensa nisso. Bora pra cima, colocar tudo em prática que você acabou de aprender. Anotou? Eu tenho certeza que você anotou vários insights nessa aula de hoje. E se você gostou desse vídeo, se você tem um time de vendas, se você quer mandar esse vídeo para algum colega que trabalha com vendas, pede tempo não, compartilha esse vídeo, porque o meu dever aqui é contribuir para você, com você, para que você possa vender mais, replicando conhecimento, estratégia e formando novos vendedores. Bora para cima, bora vender!